Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e nesta conversa nós vamos falar um pouco sobre espiritismo e teoria de Gaia e fazer algumas reflexões sobre esse momento de desafios que é o maior desafio da humanidade, que é o coronavírus. Eu chamo de coronacrise. Segundo o espiritismo, a Terra é um mundo de provas e expiação, mas que o próximo nível vai ser um mundo de regeneração. E para isso, o que, segundo a teoria do espiritismo, muitas pessoas irão morrer porque é um momento de mudanças. Eu ficava pensando quando acontecia coisas como tsunami, aí falava, mas isso faz parte desse momento do mundo de regeneração. Só que eu ficava pensando, porque engenheiro é dureza, né? Engenheiro é muito racional. A gente pensa na lógica. E aí eu pensava, poxa, mas como é que vai ter um terremoto, um maremoto? Como é que consegue fazer com que as pessoas certas elas se vão? Porque o próximo mundo é um mundo de regeneração e então é uma questão do assim, são pessoas que vão para um estágio mais elevado e pessoas que não são elevadas que elas vão permanecer no mundo de provas e expiação. E aí eu ficava pensando nisso, como que isso pode acontecer? E aí veio o coronavírus. E a gente vê as estatísticas e a gente fica. Aí eu fico pensando, eu falei, gente, olha só como a gente está num nível mais baixo de consciência. E na verdade não importa a sua crença, o que existe de fato, existe um nível muito mais elevado de consciência. Então não tem como a gente entender. Mas quando veio o coronavírus, aí eu fiquei pensando, falei, caramba, que sabedoria, porque dessa forma você consegue realmente. A gente não consegue explicar, mas deve existir uma explicação maior por que algumas pessoas pegam coronavírus e morrem e outras não. E segundo o Espiritismo, por que eu gosto e adotei o Espiritismo? Porque tem uma postura muito ativa e muito lógica na forma de lidar com o Espiritismo. E a gente sabe que tem o Chico Xavier, que é o grande representante do Espiritismo, mas que muitas pessoas falam, e com razão, que o Chico Xavier pertence ao mundo, não pertence ao mundo só do Espiritismo. E uma frase que eu destaco de um vídeo que eu vou colocar tudo nos destaques aqui. Aliás, tem uma playlist, eu estou criando várias playlists no meu canal, e tem uma playlist de Espiritismo. Que uma coisa que Emmanuel falava é que nunca podemos perder a capacidade de nos indignar. E a gente vive um momento que é um momento de desafios e que nesse momento de grande transformação os contrastes vão ficar muito grandes. Vão surgir pessoas do bem, pessoas que estão ali arregaçando as mangas para fazer acontecer, e o mal, as pessoas que querem permanecer no seu estágio de poder, de dinheiro, de ganância, elas vão aparecer. E quando a gente vê a situação do nosso, dá para chamar de presidente? Perdoem, mas não dá para chamar. Mas ao mesmo tempo eu não fico com raiva, porque a gente cria aquela polarização. Na verdade eu fico com pena de ver uma pessoa que chega a um cargo de presidência tomar algumas atitudes e outras pessoas ainda apoiarem. É uma minoria. A grande maioria das pessoas está ficando indignada. Essa é a verdade. E essa indignação é que leva à transformação. E tem uma palestra espírita também muito legal, que também vai estar na descrição, que a palestrante, não me recordo o nome dela, vou deixar na descrição também, ela fala, ou estamos transformando o mundo, ou não estamos fazendo nada. Muito bacana. E outro vídeo que eu vi sobre a teoria de Gaia. Teoria de Gaia, pessoal, é uma teoria que fala que é uma teoria que diz que a Terra é um ser vivo. Então é uma grande metáfora, não é metáfora, é a teoria, que é como se os rios fossem os capilares dos vasos que levam a vida para a Terra, e que cada ser humano, cada ser vivo é uma célula dentro desse organismo. Então, segundo essa teoria, olha que bacana,
a gente poderia pensar: o que é o coronavírus? O que é o câncer? O câncer é quando você tem um grupo de células malignas que elas crescem de forma desordenada. E se a gente olhar o nosso mundo atual, grande parte dele está focada no consumo, no capitalismo, na compra e no ter. Eu tenho mais, eu posso, eu compro. Você tem menos, eu finjo que você não existe. E no documentário dos Papas, o Papa Francisco, é um documentário muito legal, ele finaliza dizendo que as pessoas se acostumaram aos problemas e que elas passam a ignorar os problemas. Então, ele fala que se alguma coisa não tem nenhum culpado, todos somos culpados. E é o que a gente vive agora. Eu tenho amigos makers, inclusive eu estou aqui com uma camiseta da Orange Maker, Be a Maker. Eu gosto muito dessa camiseta. Por que é o maker? O maker é quem descobre um problema e arregaça as mangas para resolver. Eu, por exemplo, sou videomaker, então eu não tenho como fazer as máscaras de proteção contra a Covid-19, mas muitos makers em todo o mundo estão fazendo. E uma coisa muito importante, a minha sogra está fazendo também máscaras de proteção e muitas pessoas estão fazendo máscaras caseiras. Então é um momento que a gente percebe uma tendência também muito interessante. Oscar Motomura, do Amana Key, que é uma grande empresa de gestão empresarial com visão da importância da espiritualidade nos negócios, ele fala em um vídeo muito bacana também que o Celso Fujizal, um grande parceiro, amigo, também espírita, que a gente está em projetos muito legais de reinvenção das organizações, de projetos de levar uma mudança cultural para as empresas nesse momento de desafios. Então, voltando, ele me mandou um vídeo do Oscar Motomura, que fala sobre sistemas doentes, e o Oscar fala muita propriedade dessa questão dos mundos, das questões da transformação que a humanidade precisa passar. Então é muito bacana isso aqui que o Oscar Motomura fala, uma das tendências é a coisa da perda da hierarquia, que a hierarquia vai começar a perder cada vez mais importância. Eu amei essa parte, porque uma coisa que eu defendo há muito tempo é a autogestão. Aliás, há muito tempo não, desculpem. Eu defendo essa coisa da não hierarquia. Mas aí quando eu comecei a ler e gravar, estou gravando vários vídeos sobre esse livro, pessoal. Por favor, olhem lá no meu canal. Nesse livro, Reinventando as Organizações, ele fala que a grande tendência das novas organizações é o modelo de autogestão sem hierarquia. Então você percebe várias pessoas falando os temas que vão convergindo. Então você pode ter escutado em outras linguagens, em outros canais, mas o que percebemos é uma convergência de pessoas que realmente estão transformando essa nossa realidade. E tem um vídeo também bacana que fala sobre teoria de Gaia, que ele fala sobre a importância da gente entender esse micro e macro, que o ser humano estava muito voltado, ainda está muito voltado para o micro, para o seu universo, para o seu umbigo, para o seu problema, e que a gente caminha para um mundo, uma tendência que a gente precisa olhar o macro, porque é como se cada um olhasse para o seu pedaço. Você tem um problema que a gente vê hoje, mas quando a gente consegue pensar na coletividade, a gente consegue resolver os grandes problemas da humanidade e criar uma nova realidade. Uma coisa que também fala nesse vídeo, que também vou colocar na descrição, é sobre os olhos da alma, frequência e intuição. Então a importância da gente por que muitas pessoas estão fazendo yoga, meditação, práticas do fazer com as mãos, de buscar coisas que elas amam fazer? Porque a gente consegue, nesses momentos que a gente faz algo, ou medita, ou consegue parar de pensar e ter o que a gente chama de ócio criativo, é onde a gente consegue ouvir a nossa alma, a nossa intuição. Ou seja, a decisão de qual frequência você vai sintonizar, aqui o nosso super
Imagina o poder que o cérebro tem. Uma boa metáfora é essa, eu gosto muito dessa metáfora, de pensar que o cérebro é como um rádio. Então, se você sintoniza uma faixa de frequência do medo, da escassez, e ouve, fala assim, não acredito, quando passar eu consegui um emprego, se eu conseguir um emprego, eu vou ganhar um emprego, eu já fico tranquilo e ignoro os outros, você está numa frequência que não é a melhor nesse momento. Então, se você consegue sintonizar e entender essas novas realidades da coletividade, fica muito mais tranquilo. E para finalizar, também nessa outra palestra eu esqueci o nome dela, da palestrante do Espiritismo, ela fala sobre Auschwitz, na Alemanha. É bem interessante eu trazer essa questão, porque eu fiz uma crítica no Facebook de mais um meme triste que está rolando. Não é um meme, é uma verdade, né? Que a presidência do Bolsonaro usou um lema chamado Trabalho Liberta, que é o mesmo lema que está no primeiro campo de concentração da Alemanha. Então, dei uma paradinha no vídeo aqui e vi o nome dela, é a Maíse Braga, da Federação Espírita de Brasília. Então ela estava comentando que nos campos de concentração, o que aconteceu depois da guerra, quando saíram daquele mundo terrível. Então aquele momento foi um momento que a gente poderia fazer uma comparação, uma analogia com o momento atual. As pessoas saíram transformadas e transtornadas. Então algumas falavam assim, eu fui engenheiro, eu fui médico, eu fui empresário. Só que ela comenta que as pessoas não eram mais aquilo. E que na nova realidade elas poderiam ser pedreiro, pintor, cozinheiro. É mais ou menos o que a gente enfrenta hoje. A gente tem muitas pessoas que perderam tudo, perderam um negócio. E elas vão ter que voltar nesse novo normal com outras atividades. Agora o pensamento pode ser que a pessoa estivesse preso lá num cargo de diretor, de empresário, de algo super, que não era super estressante, que não era o que ele queria. E talvez seja uma oportunidade para ele se libertar e ele criar novos caminhos. Ele falar, poxa, aquilo que eu não tinha coragem de abandonar por causa dos compromissos sociais, sabe? Toda aquela coisa de, poxa, você vai abandonar um cargo que você ganha muito dinheiro, você vai abandonar essa empresa, e às vezes a pessoa não queria mais. Então, por um lado que pode ser ruim para alguns, pode ser uma coisa boa por outro lado. É muito interessante. Então, pessoal, fica essa reflexão aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Gratidão e seguimos em frente. Aí, comenta, se inscreve no canal se vocês gostaram e comenta com alguns insights que vieram. Comenta com trechos que você achou interessante. Acho muito bacana quando as pessoas colocam um comentário de trechos que elas gostaram. Um abraço e até mais.